Prontos aí para mais uma noite de biologia? Vamos lá? Cadê o meu povo que está aqui? Estou vendo aqui, mas não estou ouvindo ninguém, nem vendo nada aqui no chat. Então vamos lá. Então vamos começar. Quem está aqui comigo? Raíssa, Angelita, Pedro, Vitor. Vou caminhando. Bom, pessoal, na aula passada nós começamos a... Começamos não, desculpe. Na aula passada nós terminamos de falar sobre fertilidade, né? Então, nós tínhamos falado na aula anterior a respeito de várias questões voltadas para a reprodução humana e falamos de infertilidade masculina. E na aula passada, nós demos uma repassada nas questões de infertilidade feminina, falamos sobre estresse oxidativo também, né? Ok, aí eu disse para vocês que nós iríamos virar a chave um pouquinho agora nessa aula de hoje e nós vamos falar de outras espécies animais que não necessariamente o ser humano, né? Então nós vamos aí ter essa aula e a aula que vem falando da biologia animal, mas tratando de outras espécies, ok? Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui o meu material. Olha ele aí. Beleza? Só para confirmar, tá todo mundo me ouvindo bem e vendo bem os meus slides? Sim? Cadê aí os okzinhos e as mãozinhas em forma de ok aí na tela? Então vamos lá. O Pedro colocou aqui que tá ok. Ótimo. Valeu, Pedro. Vamos nessa. Muito bom. Então a nossa conversa de hoje é sobre artrópodes. Artrópodes, que é ali um grupo de animais muito especiais, né? Então, quando nós falamos de artrópodes, então os exemplos, um monte de exemplos aí que certamente vocês conhecem, né? Então, vocês estão vendo aí na imagem de abertura de hoje, um escorpião, mas assim como o escorpião, também são são artrópodes, né? Os camarões, as lagostas, os piris e os caranguejos, as aranhas, né? Toda aquela variedade de insetos lá, desde a joaninha até a formiga, vespa, abelha, barata, mosquito, mosca, e por aí vai. E também, né, os miriápodes, né? Aí a gente já conhece um pouquinho menos, né? Mas lá, a centopeia, né? O piolho de cobra, né? São exemplos aí de miriápodes. E todos esses exemplos que eu coloquei são exemplos de animais chamados artrópodes. Bom, como já devem, até pelos exemplos que eu dei, vocês imaginam que tem muitas e muitas e muitas espécies de artrópodes? De fato é, né? Então, existem no mundo 1,2 milhão de espécies diferentes de artrópodes. E independente do grupo, né, o que difere um artrópode, o que traz ali em comum, né? O que há em comum, desculpa aí, falhei com as palavras, né? O que há em comum entre os artrópodes são as pernas articuladas, né? O que é a perna articulada? Então, você tem ali como se tivesse só um ligamentozinho e as pernas são todas articuladas igual ali um brinquedo, né? Tá? Bom, outra coisa que é característico dos artrópodes é que eles têm metâmeros, ou seja, o corpo formado em segmentos. Nós vamos entender isso daqui a pouquinho, né? Então, olha lá, por enquanto, o que tem de resumo sobre artrópodes aí agora na tela, ó. 1,2 milhão de espécies, então, quantidade enorme de espécies, uma diversidade gigantesca, esse grupo de animais. Eles possuem as patas articuladas e eles têm o corpo dividido em segmentos, né? Segmentos definidos, tá?
Esses segmentos chamam-se metâmeros, tudo bem? Ok, outra coisa, né? Esses animais, eles possuem uma complexa musculatura interna, né? Então, isso traz ali uma força proporcional muito grande nesse tipo de animal. Então, por exemplo, como assim força, professor? Mas são animais tão pequenos, né? Só que é só você olhar na natureza e perceber, por exemplo, o tamanho e o peso de uma folha que uma formiga carrega. A formiga, ela pega e levanta lá e sai arrastando uma folha que dá ali tranquilamente 4, 5, 6 vezes o tamanho, o peso dela, sossegadamente, até muito mais. E ela consegue levar, né? Então, o que acontece? Ela tem uma musculatura forte, né? Mesma coisa, quando você olha o gafanhoto, né? Então, o gafanhoto pequenininho ali dá que uma polegada, talvez um pouquinho mais ali de tamanho, só que quando ele dá um salto, ele salta muitos e muitos metros, né? Vários metros, um animal bem pequeno, né? Então, o que que isso indica? Que esses animais têm uma musculatura muito forte. Se a gente fizesse uma comparação com o ser humano, pensar ali numa formiga, o que que seria, né? Seria o equivalente a um ser humano pegar ali com uma mão uma moto, né? E levantar, né? Então, isso a formiga faz quando ela levanta lá uma folha que dá várias vezes o peso dela. Então, seria quase um ser humano mais forte levantando um carro popular, né? Dá para fazer esse tipo de analogia, né? Tá? Então, são realmente animais muito, muito fortes, proporcionalmente, é claro. Outra coisa característica, né, os artrópodes, eles são invertebrados. Então, contrariamente ao ser humano e a todos os outros os mamíferos, por exemplo, né, o, os artrópodes, eles não possuem um esqueleto ósseo por dentro, como nós temos, o que dá estrutura para o nosso corpo? O esqueleto que está dentro do nosso corpo, ali aquela estrutura óssea que vai dar sustentação para o nosso e forma para o nosso corpo. Ok. No caso dos artrópodes, eles não têm, eles são invertebrados, mas eles têm uma carapaça, né, externa que se chama exoesqueleto, né? Então, isso é muito visível em muitos desses insetos, nós conseguimos perceber esse detalhe, né? Ele tem ali a estrutura mais rígida, tá na parte de fora dele, tá? Outra coisa característica muito importante e que explica o fato de ter tanta diversidade, tanta quantidade de artrópodes, é a alta adaptação aos ambientes. Então, você tem artrópodes em todo tipo de ecossistema. Você tem artrópodes, por exemplo, no mar, né? Você tem as lagostas, por exemplo, que ficam lá no fundo do mar. Assim como você tem artrópodes que cavam profundamente na terra, como determinados tipos de formigas, por exemplo, e você tem artrópodes que vivem, né, nas árvores, e por aí vai, né? Então, você tem os artrópodes em todo tipo de ambiente, então ele tem uma adaptação muito alta. Então, isso explica por que que tem, né, tanto artrópode no mundo. Até aí, tudo bem aí, esse conceito inicial, pessoal? Tudo certo? Sim? Ok, então vamos lá. Vamos continuar. Como eu falei ali atrás, eu disse que os artrópodes eles têm pernas articuladas, né? Então, o que que isso significa? Olha aqui, ó, essa imagem mostra isso, ó. Ele tem aqui, ó, as articulações que dividem aí, né, as patas. Então, o que que isso traz para o animal, né? Bastante mobilidade, né? Então, ele consegue ter uma mobilidade facilitada por causa dessas articulações, né? Então, tem bem menos limitações. E também, muitos deles têm aqui alguns tipos, né, de acessórios, né, que ajudam a se fixar aonde ele vai, onde ele quer subir, né? Então, por exemplo, um exemplo clássico disso é a barata, né? Então, a barata, ela consegue subir em parede,
né? Então, como é que isso acontece? Através da força, das articulações e dos acessórios que ela tem ali, que ajudam na movimentação, tá? Outra coisa são os chamados metâmeros ou tagmas, né? Então, o que que é isso? Lembra que eu falei ali logo no slide de trás a respeito de segmentos, né? Então, esses metâmeros ou tagmas são os segmentos que esses animais têm. Então, aqui eu trouxe 3 exemplos. São dois insetos e um aracnídeo, né? Então, vamos lá. Ó. Vamos olhar aqui como é que é o formato do inseto, né? Então, aqui eu tenho um gafanhoto, né? Olha o gafanhoto. Ele tem a cabeça, o tórax e o abdômen. Então, ó, dá para perceber aqui, ó, no corpinho dele, ó, que tem vários segmentos. É como se fossem partes, né? É como se ele fosse encaixado, né? Várias partes, né? Então, esses são aí os segmentos que o animal tem. Aqui é um exemplo de um besouro aqui, ele também tem o mesmo formato do gafanhoto, uma cabeça, o tórax e o abdômen. O que muda aqui, ó, que as asas estão cobrindo o abdômen dele, mas são 3 metâmeros, né? São 3 tagmas. E esses tagmas, eles são todos segmentados. É que aqui não dá para ver porque tem a carapaça, mas, por exemplo, se você retirar a carapaça, você vai ver que ele tem esses mesmos segmentos que a gente está vendo aqui no corpo do gafanhoto, né? A aranha, ela é um aracnídeo, né? E o aracnídeo, ele é diferente do inseto, né? Porque o inseto tem 3 tagmas, né? Ó, cabeça, tórax e abdômen. Olha aqui, cabeça, tórax e abdômen. Então, se você olhar outros insetos, a formiga, a abelha, a vespa, todas elas vão ter sempre essa mesma divisão, em 3 tagmas. Assim como os aracnídeos, como é o caso das aranhas, dos escorpiões, dos carrapatos, eles sempre vão ter 2 tagmas, né? Ó, o cefalotórax. O que é o cefalotórax, né? É ali um tagma só, onde junta tórax e cabeça, e o abdômen, né? Ó, aqui, que é a parte de trás. O que é importante saber sobre essa questão, tanto aqui no aracnídeo quanto no inseto? Aonde são fixadas as patas? Sempre no tagma, aqui no caso dos insetos, no tagma do meio, que é o tórax, ó. Mesmo aqui a pata de trás, ó, do gafanhoto, olha onde ela está vindo. Ele está vindo aqui no tórax, né? Mesma coisa, aqui também, ó, as 6 patas do besouro estão todas saindo do mesmo lugar aqui, que é do tórax. Olha aqui na aranha. Todas as patas dela estão saindo do cefalotórax e o abdômen é livre, tá? Beleza? Então, lembra sempre disso. Os tagmas lá, cabeça, tórax e abdômen, no caso do inseto, as patas estão anexadas ao tórax. No caso do aracnídeo, cefalotórax e abdômen, 2 tagmas, e as patas sempre saindo ali do cefalotórax. Tudo certo aí? Ô, professor, mas Deveria saber apenas o significado. Não entendi a sua pergunta, Preto. Pedro, explica para mim a pergunta. eu deveria só saber o que é metâmeros. Metâmeros, né? Eu Metâmeros. deveria só saber o que significa, porque eu vou ser sincero, professor, na prova eu não vou lembrar desses nomes. Então vamos lá, ó. O metâmero imagina essas divisões. Pensa no metâmero sempre como as divisões que o animal tem, né? Então ele vai ter aqui um monte de segmentos. Só que ele vai ter o tagma as 3 partes, o conjunto aqui, né? Ó. Quando a gente fala em metâmero, são ó, ali os segmentos. Os tagmas, cabeça, tórax e abdômen, tá? No caso do inseto. No caso aqui do aracnídeo, cefalotórax, que é isso aqui, e o abdômen. Abdômen é sempre a última parte do animal, tá? Sempre a última parte. Peraí, Agora, professor. metâmero é isso, né? Os segmentos, as divisões dele, tá? Metâmero é segmento, tagma é o quê?
Tagma aqui, ó, esse conjunto dividido em três aqui, por exemplo, no caso do inseto. O que é o inseto? Ele tem três tagmas. Quais são os tagmas? Cabeça, tórax e abdômen. Então eu poderia dizer que Tagma é isso? Isso, exatamente. É isso mesmo. Cabeça, tórax e abdômen. Beleza? Agora vamos lá. Vamos entender agora um pouquinho de uma outra coisa que esses animais têm. Esses animais, como eles não têm... O que acontece, por exemplo, com o ser humano? Você nasce pequenininho, você tem um esqueleto pequenininho. Conforme você vai crescendo tudo junto, né? Você vai crescendo seu corpo, toda a parte de carne, músculo, nervo, tudo. E o osso vai acompanhando o crescimento, ou seja, o seu corpo vai crescendo todo de forma uniforme, certo? Não é assim que acontece com o ser humano? Agora, no caso desses invertebrados, ele não tem esqueleto. E aquela carapaça externa dele não cresce junto com o animal. Ué, mas e aí, como é que faz? Aí ele tem uma troca dessa carapaça, dessa pele rígida, de tempos em tempos. Olha aqui, na imagem que está aqui no slide, já dá para ver o gafanhoto e ele está trocando de pele. Então, ele está deixando essa carapaça, está abandonando, ela arrebenta, ele sai dela e daí ele cresce outra no corpo dele. Então, aí essa outra vai estar mais adaptada para ele mais crescido. Aí ele vai crescer de novo, vai chegar um momento que chega no limite, preencheu toda aquela parte interna, aí ele solta aquela carapaça fora e adquire outra de novo. E por aí vai. Ele tem as mudas, né, ao longo da vida dele. Então, o tamanho do corpo vai aumentando, o tempo de desenvolvimento ele muda, ele tem a muda, né? Então, essa muda tem um nome. Essa ecdise. Exatamente. Ecdise, ecdise, é isso mesmo. A Letra de quê? ecdise, ela é o nome técnico para essa muda. O que é ecdise? É a muda do exoesqueleto que os artrópodes têm. Tá? Então, de tempos em tempos, o que vai acontecer? O gafanhoto ali, ele tá filhotinho lá. Aí ele tem aquela carapaça dele ali. Aí, à medida que ele vai crescendo, ele vai preenchendo toda aquela carapaça. Chega um momento que não dá mais, porque aquela carapaça fica toda preenchida. Aí ele tem a muda. Então, o que que ele faz? Ele espelha ele arrebenta e sai de dentro de toda essa carapaça, e ele vai estar com uma carapaça nova, um pouquinho maior, para ele poder crescer dentro dela, depois ele vai trocar de novo. Essa muda chama ecdise. Peraí, então ecdise seria a troca da carapaça do inseto. Isso, do exoesqueleto, né? Do exoesqueleto. Tá. Não é só do inseto, né? Do artrópode como um todo. Aí você tem os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, né? São todos exemplos de artrópodes. Então, todo artrópode tem essa troca. Então, o gafanhoto tem, a aranha tem, o camarão tem, né? Tá? Vamos lá. Tudo certo, Pedro? Entendeu legal aí essa parte? Acho que sim. É? Quer que dá uma revisada de novo? Vamos de novo? Vamos lá, ó. Então vamos nessa, ó. Ó, Não, ecdise, imagina isso. é que eu tô É? escrevendo. Eu botei ecdise seria a troca da Do carapaça exoesqueleto, do da exoesqueleto dele. artrópodes. Tá bom. Dos artrópodes, isso. Ele tem um exoesqueleto. O que é o esqueleto? Essa carapaça externa que todos eles têm. E aí, com o tempo, o que acontece? Conforme ele vai crescendo, ele precisa trocar essa carapaça. Essa troca do exoesqueleto, né? A carapaça é o exoesqueleto dele, né? Essa troca chama ecdise. Tá. Tá? Então, de tempos em tempos, ele vai ter durante a vida dele, ele vai ter uma troca, né? Enquanto ele estiver crescendo, claro, né? Enquanto ele estiver crescendo, antes dele ficar adulto, ele vai trocar essa carapaça à medida que ele cresça. Legal. Beleza? Então, vamos lá. Bom, você dá para classificar os artrópodes
por organização corporal. Então, dentro disso, se divide todos os artrópodes em 4 grupos diferentes, tá? 4 grupos. Vamos lá. Quais são os 4 grupos? O primeiro deles são chamados crustáceos. Então, o crustáceo, o que ele tem de característica? Primeiro de tudo, de todos o grupo dos artrópodes, é o que tem as carapaças mais rígidas. Então, são carapaças que são calcificadas, mineralizadas, né? Mas principalmente à base de cálcio, carbonato de cálcio. Então, que tipo de exemplo tem dos crustáceos, né? O caranguejo, o siri, o camarão, a lagosta, né? São exemplos de crustáceos. Beleza? Então, o que é o crustáceo? Então, aí ele não tem aquela classificação por número de patas. Ele é o que tem o exoesqueleto mais mineralizado, e aí é um grupo diferenciado em relação aos artrópodes, né? Mas eles são animais com patas articuladas, que têm uma força proporcional ao tamanho deles, né? Bastante significativa. E o principal ponto é o carbonato de cálcio que forma ali a carapaça desses animais, né? O exoesqueleto deles, que é bem rígido, né? Então, um exemplo disso é o próprio siri, né? E a lagosta, né? Que tem ali um exoesqueleto muito forte. Bom, outro exemplo, outro grupo, né? São os chamados insetos. Então, como é que você caracteriza o inseto? O inseto, ele é um artrópode com 6 patas. 6, tá? Todo inseto tem 6 patas. Então, você pegar lá uma barata, você contar as patas dela, são 6, os besouros são 6, as abelhas, formigas, gafanhotos, grilos e tudo mais, todos eles têm 6 patas. E aquelas antenas, né, que servem para orientação. São características aí, típicas dos insetos. Aí, vamos lá. O outro grupo. O outro grupo é o grupo dos aracnídeos. Os aracnídeos, o que caracteriza? Eles não têm antenas e eles têm 8 patas. Vamos lá, né? Ó. Então, o corpo lá mais mineralizado são os crustáceos. 6 patas, os insetos. 8 patas, os aracnídeos. Então, o que entra ali no aracnídeo, né? Exemplos: todas as espécies de aranhas, os escorpiões, os carrapatos e os ácaros. São exemplos aí de aracnídeos. E, por fim, você tem um grupo aí um pouquinho menos conhecido, que são os miriápodes, né? Então, os miriápodes tem o que ali? Tem um exemplo que está na imagem ali, a lacraia. Mas, além da lacraia, você tem a centopeia, você tem o popular lá, o piolho de cobra, né? São animais que têm ali um número bastante grande de patas. Tudo bem? Tira disso daí, professor, por favor. Repetir? Então, vamos lá, ó. Então, são Por 4 favor. grupos, tá? Vamos... Não, não é repetir, é tirar disso, por favor. Ah! Porque dá uma aflição aí, esses Não, animais? Tá, né? Tudo não, bem. Mas deu para entender, né? Deu para deu, entender. deu ideia. Deu para pegar a ideia de como dividir os 4 grupos, certo? Só tira aí, por favor. Tá bom, vamos lá. Então vamos para esse outro aqui. Esse outro slide aqui tem os crustáceos, né? Ó. Então, o crustáceo, na grande maioria, eles são animais aquáticos. Tem de terra firme? Até tem, mas a maioria, quando a gente fala em crustáceo, nós estamos falando principalmente dos animais aquáticos, né? Então, tanto que os principais exemplos são aquáticos, né? Que é a lagosta, o siri, o caranguejo, o camarão, né? E aí, olha só como é que funciona o corpo deles, né? No caso do camarão, ele tem 2 pares diferentes de antenas. Ele tem um par de antena maior e um par de antena menor aqui, né? Para que servem essas antenas? Todas elas estão relacionadas
com a orientação do animal. Ele tem, né, assim como lá os aracnídeos, ele também tem dois tagmas, né, ó. Qual que é o primeiro? É o cefalotórax, que tem a cabeça e o tórax junto, e tem o abdômen, que seria o equivalente a toda a cauda dele. Então, quantas patas tem o camarão, ó? Para andar aqui no tórax ele tem 5 pares, então ele tem 10 patinhas aqui. E além disso, ele tem na cauda dele aqui, no abdômen, algumas estruturas que parecem patas, mas na verdade estão mais para nadadeiras do que patas, né? Então elas ajudam ao animal se locomover na água. Olha aqui, aquilo que a gente estava falando, Pedro, sobre segmentos, os metâmeros, né? Ó. Olha aqui dá para ver bem o metâmero, ó. Cada metâmero é esses segmentos separados aqui que ele tem. Mesma coisa dá para perceber aqui no abdômen da lagosta, ó. Olha como tem os metâmeros aqui, certo? Tem uma coisa aqui que é importante, que são essas duas estruturas que estão aqui na cauda, né? Você tem o telso, ou telson, né? E os urópodes, né? Então, os urópodes, o telso aqui, essas estruturas é onde, por exemplo, a fêmea leva os ovinhos e os filhotes, né? Aqui nessas estruturas. Vamos para o próximo. Vamos falar agora dos insetos, né? Então, quando nós falamos de insetos, como eu falei para vocês, estamos falando de animais com 6 patas, certo? 6 patas. Então, olha aqui tem um diagrama que mostra uma formiga. Olha como ela se divide aqui, ó. Então, vamos de novo aqui, dá para perceber os metâmeros, para quem tem dúvida aí sobre metâmeros e tagmas ainda, ó. Tagmas são 3, cabeça, tórax e abdômen. As patas, ó, elas estão todas ligadas no tórax. Agora, onde estão os metâmeros? Os metâmeros estão aqui, ó. Ó, olha aqui que no tórax tem vários aqui, e aqui no abdômen também, ó, tem vários. Deu para pegar esse detalhe, Pedro, que estava com um pouquinho de dúvida aí? É que assim, professor, novamente, acho que quando chegou o dia da prova, eu não vou lembrar disso, mas só se for lembrar que os insetos são artrópodes com 6 patas. Isso, beleza. Não, mas aí, a prova, não esqueça um detalhe, né? A prova do Enem, nenhuma questão do Enem é dissertativa, né? Elas são provas de múltipla escolha. Então, quando você lê lá nas alternativas, dependendo do que for perguntado, você consegue, através das alternativas, chegar na resposta, tá? Assim, né? Tá? Mas aqui, ó, é mais para ilustrar para você aquela diferença que você perguntou sobre a questão do metâmero e do tagma, né, ó. Então, olha aqui, ó. Tá vendo que tá sinalizado com cores diferentes aqui? Então, o inseto tem 3 tagmas, ó. Cabeça, tórax e abdômen. E os metâmeros são essas divisões, ó, esses segmentos que tem ele aqui, né? Então, todos eles têm a mesma coisa aqui, ó. Olha a imagem da abelha aqui, ó. Dá até para ver que no caso da abelha, você vê bem porque ela é colorida, né? Ela não é sempre uma alternância lá de preto, amarelo, preto, amarelo, preto, amarelo. Cada um é um metâmero, né? Só que o tagma, olha aqui, ó, ela tá de lado, aqui dá para ver o tagma, ó. A cabeça, aqui o tórax e aqui maior aqui o abdômen. Tá? Mesma coisa o mosquito, ó. Tem um mosquito aqui, o pernilongo, ó. Tem a cabeça dele que é pequenininha aqui. Aí aqui, mais escurinho aqui também, ó, é o tórax. E aqui, ó, que tá mais transparente, que dá para ver que tá até vermelho, né, ó, é o abdômen, né? Aqui no caso, essa fêmea, ela tá, por que aparece ela ali meio transparente e avermelhada? Porque ela tá cheia, porque ela picou uma pessoa e sugou o sangue, né? Então, lembrando aí uma característica, uma curiosidade sobre os insetos, sobre os pernilongos, os mosquitos, né? Só as fêmeas é que picam, né? Os machos não. Os machos, eles se alimentam, né, de substâncias adocicadas das plantas.
Quem se alimenta de sangue são só as fêmeas, justamente para manutenção dos seus ovos. Tá? Sabiam disso? Só a fêmea do pernilongo que pica? Vamos lá. Bom, outra característica dos insetos, né, além da questão deles terem 6 patas, é o fato de que eles têm aparelhos bucais variados, né? Então, o aparelho, né, ali, toda a estrutura que envolve a boca, aonde tem que ter mastigação, tudo, aliás, toda a estrutura relacionada à alimentação do animal ali na parte da cabeça, ela varia de acordo com o que o animal come. Então, olha aqui, por exemplo, a borboleta, ela tem um aparelho bucal sugador, que é móvel, né? Parece uma língua de sogra, né? Aquele negócio que enrola e estica, né? Esse aí é o aparelho bucal da borboleta, né? A abelha, ela tem um aparelho bucal chamado de lambedor, né? Porque tem uma estrutura ali que ela consegue passar na planta para retirar o pólen. O pernilongo é o picador, né? Então ele tem ali uma estrutura que parece uma seringa, né? Ele coloca ali no poro e puxa o sangue. Aí você tem a mosca, que é sugadora. Então, é como se fosse uma superfície que apalpa e suga, né? Ali a superfície onde ela vai se alimentar. E o mais ali, digamos assim, mais parecido com o de outros animais, é o do gafanhoto. Ele tem uma estrutura bucal mastigadora, né? Porque que ele vai fazer? Ele vai cortar a folha e mastigar mesmo, né? Tá? Continuar. Outra coisa importante, quando a gente fala nos insetos, é a respeito do desenvolvimento desses animais. Então, você tem, aqui não tem jeito, aí é decorar mesmo, ou memorizar bem o termo, né? Você tem ametábulo, hemimetábulo e holometábulo, né? Então, o que que isso significa? O ametábulo, então sempre que você tem uma palavra começa ali com A, ela quer dizer não alguma coisa, significa que ele não sofre metamorfose. Ah, mas como assim, professor? O que quer dizer? É o que acontece com a traça de livros. Ela nasce pequenininha, depois no meio do caminho ela fica um pouquinho maior e depois adulta ela fica maior ainda. Só que ela já, desde pequenininha, ela já tem a mesma estrutura, ela não muda nada. Então ela só vai crescer apenas. Aí você tem exemplos como o hemimetábulo. O hemimetábulo é o exemplo do gafanhoto, né? Então, o gafanhoto, ele filhotinho, ele já tem a forma do gafanhoto, aquele formato das pernas, tal, só que uma série de estruturas ainda faltam nele, principalmente as asas. Quando ele fica um pouquinho mais velho, né, aqui, sem estar adulto ainda, como se ele fosse um adolescente, ele tem as asas dele em formação. Então, aí ele é chamado de ninfa. E depois, quando ele está adulto, aí ele tem asas, antenas, tudo bem desenvolvido ali. Então, esse caso é chamado hemimetábulo. Hemi porque você tem ali uma metamorfose parcial. Agora, o holometábulo é o animal que ele sofre uma metamorfose muito, muito significativa. Então, é o exemplo da mosca doméstica. A mosca doméstica, ela como filhote, ela não é uma mosca, ela é uma larva, né? Ela parece um vermezinho, né? Aí depois ela, quando ela está no estágio intermediário do desenvolvimento, ela vai entrar num casulo ali, num pupário, né? Que é uma pupa. Então ela vai entrar ela é uma pupa, vai entrar no pupário, ou seja, num casulo. E desse casulo vai sair um animal adulto, que aí é como a gente conhece, né? 6 patas, antena, cabeça, tórax e abdômen, as asas ali transparentes, né? Então, ela como filhote, ela é totalmente diferente, tá? Ela sofre uma metamorfose completa. Então,
ametábulo não sofre metamorfose, hemimetábulo, uma metamorfose intermediária, holometábulo, uma metamorfose completa. Certo? Beleza? Então, isso está relacionado com desenvolvimento dos insetos. Outra característica dos insetos está aqui, ó, que dá para ver muito bem. Eu preferi, ao invés de trazer um texto, trazer uma foto bem grande ali para vocês perceberem, né? Então, o que é isso? Ó? Olha os olhos da mosca. Então, dá para ver que o olho da mosca parece um mosaico, né? Então, na verdade, é isso mesmo. Ele tem o que se chama, o inseto tem o que é chamado de olho composto. Então, esse olho composto é como se fossem várias estruturas independentes, todas juntas, formando um olho. Mas, no fundo, você tem ali como se fossem algumas centenas de estruturas, cada uma delas como se fosse um olho separado. Então, por isso que é difícil pegar a mosca. Né? Por quê? Porque ela consegue, graças a essa estrutura de olho composto, ela consegue ter uma visão bastante ampla, tem um campo de visão muito amplo. Então, ela consegue escapar, por isso que ela é tão rápida e consegue escapar fácil dos predadores, muitas vezes, né? Tá? Tanto que a caça, você vê que os predadores das moscas, normalmente são as aranhas, né? Por quê? Não é porque a aranha consegue pegar a mosca, mas porque a mosca tromba e gruda na teia, né? E aí a mosca vai lá e consegue se alimentar com a mosca. A aranha vai lá e consegue se alimentar com a mosca, né? Mas se ela tivesse que caçar, seria mais difícil, né? Certo? Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre um outro grupo, né? Os aracnídeos. Opa, vamos lá. O aracnídeo, como eu falei para vocês ali atrás, ele é o artrópode com 8 patas. 8 patas, né? Então, olha aqui, ó. Tem aqui o escorpião, ele tem 8 patas, inclusive ele tem também aqui uma cauda com um ferrão, né? Esse ferrão ele chama telson, né? Igual lá nós vimos no camarão, lá atrás, né? E é uma estrutura que serve para a defesa dele. Então, o escorpião, ele é um animal bastante equipado, né, vamos assim dizer, né? Ele tem aqui os pedipalpos, que são aquelas, né, aquelas garras, né, mesma coisa que tem lá o caranguejo e o siri, né? Então, o escorpião também tem. E o escorpião tem a cauda, né, ali, que é o chamado pós-abdômen. Ele tem o abdômen e tem o pós-abdômen. Pós-abdômen é como se fosse a cauda, e essa cauda ela termina ali num ferrão, né? Esse ferrão é que contém ali as glândulas de veneno do escorpião. Então, o escorpião é um animal bastante perigoso, né? E você tem aqui, ó, a aranha, né? Então, a aranha, você tem aqui, ó, o cefalotórax, né? Então, onde tem a cabeça e o tórax, aonde estão fixadas as 8 patas. Então, aracnídeo tem 8 patas, tá? Inseto tem 6, aracnídeo tem 8. E ela tem uma estrutura aqui no abdômen, perto ali do ânus, né, dela, que são as fiandeiras. O que é a fiandeira? É o órgão na aranha que produz a teia. Então, é dali, do abdômen que sai. A teia da aranha, ela é uma estrutura, né, um material que é muito estudado, né, no campo de ciência dos materiais, dos polímeros. Por quê? Porque busca-se conseguir reproduzir algo parecido em laboratório. E é difícil, não se consegue, né? Por quê? Qual que é a coisa? A aranha, ela produz ali uma resina, parece uma resina, um adesivo, né, que é aquela teia, e proporcionalmente, essa teia ela é muito resistente. Então, se você comparar qual a espessura do fio da teia da aranha, com o tamanho do animal, e o que a teia sustenta, ela consegue segurar, então seria o equivalente dizer que a teia da aranha fininha lá seria proporcionalmente a mesma coisa que um arame de aço, né?
porque ela realmente é um material extremamente forte. Então, há muita pesquisa para tentar fazer, né, reproduzir em laboratório algum tipo de resina, de algum polímero que fosse uma imitação aí da teia de aranha, tá? Bom, você tem ali os miriápodes. Então, os miriápodes você tem dois grupos, né? Os quilópodes e os diplópodes. Então, aqui, ó, o quilópode, o que é o quilópode? É a lacraia, né? Olha o exemplo da lacraia aqui. Então, dá para ver aqui pelas cores os segmentos, os metâmeros, né? Ó, aqui. E em cada metâmero tem um par de pata, um de cada lado, né? Então, ela vai ter quantas patas? Normalmente o dobro do número de segmentos que ela tem. Se ela tiver 20 segmentos, ela vai ter 40 patas, né? Tá? Então, assim é a lacraia, a centopeia, né? É o exemplo desses animais. Agora você tem o piolho de cobra, né? O piolho de cobra, ele tem ali a cabeça e o tronco, um monte de metâmeros, só que em cada metâmero, em cada segmento, tem dois pares de patas. Então, para cada metâmero, tem quatro patinhas, né? Duas de cada lado. Então, como é que eu sei quantas patas vai ter ali o piolho de cobra? Quantos segmentos ele vai ter, né? Ah, ele tem 20 segmentos, né? Então, se ele tem lá quatro patinhas por segmento, você tem 20 segmentos, ele vai ter 80 patas, né? Então, é essa a lógica aí dos miriápodes, tá? Então, só lembrando, pessoal, de novo, ó, crustáceo, então tem lá o animal, é, na sua maioria de origem marinha, com o exoesqueleto bastante calcificado. Aí você tem o inseto com 6 patas, né? E 3 tagmas, cabeça, tórax e abdômen. E você tem o aracnídeo com 8 patas, 2 tagmas, cefalotórax e abdômen. E você tem aqui os miriápodes, né, que tem ali uma quantidade enorme de segmentos e o número de patas proporcional ali aos segmentos que ela tem. Tá bom? Vamos lá. Para fechar aqui a nossa aula de hoje, uma curiosidade que eu trouxe para vocês aí, que é os artrópodes na alimentação humana. Então, existe muito isso no mundo. Por quê? Né? Tem muitos pesquisadores que acreditam que os artrópodes eles vão ser a alimentação do futuro. Por quê? Porque tem em grande quantidade, eles são fáceis de criar e procriam muito rápido e são fontes grandes de proteínas, né? Então eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de alguns países aí onde são comidos aí os insetos, né? Então, um exemplo, na China, você tem ali os escorpiões fritos, né? Então, como é que eles comem lá? Né? De 3 formas. Ele come cru, então ele tem que tirar ali os últimos segmentos que tem a glândula de veneno lá, o ferrão, né? Ou ele pode comer ele assado ou frito, né? Então, ele assado ou frito, o risco é menor, né? Porque a temperatura quebra as proteínas, né? Desnatura as proteínas que compõem ali o veneno do escorpião, então ele se torna menos perigoso para comer, né? Na China, eles comem também em parte da Ásia, né? Eles comem as baratas, né, normalmente fritas ali com molho picante. Inclusive tem uma fazenda, né, em uma cidade chamada Xixang, na China, onde se produz baratas para uso medicinal. E também outra coisa dentro disso é o estudo em cima da produção de farinha de baratas, né? No Camboja, tem lá o pessoal que come as aranhas, né? Principalmente as tarântulas, né? Então, elas são fritas em óleo, né? Com sal, açúcar, alho e pimenta, né? E quem tiver curiosidade de ver isso, no YouTube tem até um vídeo da atriz Angelina Jolie, né? Lá na região, ensinando como é que prepara, né? Ali as tarântulas fritas, né? No Brasil, o que é comum, né?
a popular tanajura, né? Então, as formigas, elas são conhecidas por terem muitas proteínas e gorduras boas, né? Então, em algumas regiões do Nordeste, então, principalmente ali no Ceará, as pessoas costumam comer a tanajura, né? A tanajura frita, a tanajura em farofa, ou até mesmo ela crua, né? E é uma fonte aí de proteína, né? Já na Tailândia, o pessoal come muito grilo cozido, né? E também não só na Tailândia se come muito ele cozido, e no México se come ele frito, né? É bastante comum. E também, né, um outro alimento que, vindo aí dos artrópodes, e que é muito conhecido globalmente, apesar de deixar ali uma impressão meio ruim para nós, né? É a alimentação com as larvas de insetos, né? Então, no Japão, né, eles comem tem um prato típico, no qual eles comem as larvas de vespas, né, com uma característica, eles comem a larva da vespa viva, né? Então é um prato ali bastante exótico ali do Japão, né? Mas aqui no Brasil, os índios, né, que comiam bastante ali larvas retiradas de árvores, né? E também isso acontece nos povos lá do Congo e de Camarões, né? E além disso, isso é algo que vem já de muito tempo, né? Então, os povos maias tinham aí esse costume, né? De se alimentar de larvas de insetos, né? Então, tá aí, né? Algumas curiosidades aí sobre a alimentação humana. Dúvidas, pessoal? Tudo certo? Tô. Tá tudo certinho? Então, tá, joia. Então, pessoal, é isso. Por hoje é só. Muito obrigado, né? Bom descanso bom descanso não, vocês têm aula agora, né? Então, boa aula aí para vocês. E a gente